Qual a influência do quadril na sua remada? Então hoje esse é o bate-papo. O quanto ela pode ajudar ou o quanto ela pode trazer uma péssima condição para você na técnica. Então é exatamente tudo isso que a gente vai abordar hoje na série de lesões com Nicolas Ehrig. A gente volta com tudo, arrebentando aqui. E vamos abordar hoje sobre a estrutura básica do quadril, fases da remada, afecções do quadril, compensações por fadiga, sprint versus long distance e exercícios de mobilidade do quadril. Meu nome é Marcelo Dias, eu sou idealizador do curso online de VAR, com 8 módulos. Tem bastante informação no curso e fiquem ligados porque vou lançar a segunda turma breve, soon. Está quase tudo pronto para. Bom, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. É um final de semana com bastante movimentação aí no Estadual do Rio, né? Uma galera aí competindo. Eu tava lá por Belém do Pará, onde realmente aquele rio lá, uma atmosfera completamente diferente da nossa aqui do Sudeste. E quem já esteve por lá pode entender isso. Então, o áudio tá bom, todo mundo bem. Vamos chamar o Nicolas Ehrig, porque a gente está retomando as nossas séries de lesões. Vamos tentar abordar todos esses temas hoje, que eu falei há pouco. E caso a gente não consiga falar de todos, a gente segue para um segundo round, tá certo? Vou colocar ele para dentro da sala aqui. Deixa eu ver, cadê ele aqui, ó. As coisas vão mudando, ó. Salve, Nicolas, tudo bem? Boa noite. Tudo certo? Como é que estamos? Tamo bem, graças a Deus, cara. Tô em casa agora, depois da Oh, jornada. coisa boa, coisa boa. Não, bom, molecão, bacana. Cara, eu tenho mudado um pouco as apresentações, então eu já comecei falando sobre qual a influência do quadril na sua remada, né? Então é isso que a gente vai abordar hoje, né? Isso. E a gente está retomando a nossa série de lesões com você. Então, cara, a gente vai tentar matar todos aqueles itens lá, mas se não conseguirmos, a gente faz um segundo round, tá? Exatamente, exatamente. Eu só preciso te mandar um, uma chamada, um puxão de orelha, digamos assim. Geraldão da G-Shape, cara, falou assim, ó, tu tem que aparecer lá, velho. É o puxão de orelha ao vivo, né? Ao vivaço, ao vivaço, ao vivaço. Tá Tava lá certo, eu falando. vou. Não, eu tô gravando os equipos do Brasil e eu fui já na Rumo e eu vou lá nele quando eu estiver em São José, pode ter certeza. Mas eu gostei do puxão ao vivo aqui. Muito bom, Nicolas. Cara, primeiro, muito bom ter você aqui com a gente. É um cara altamente profissional, estudioso, abordando temas extremamente importantes, né? Para nós remadores. Você é um cara muito estudioso e é remador, né? A família rema, né? Então, É isso assim, aí. ela tá totalmente envolvida, né? O remo em tudo. Então, cara, bora lá. Vamos começar falando. Pode começar a falar sobre o que você quiser dentro daqueles temas que você me mandou, para a gente já ir Boa, batendo um bate-bola, para a gente conseguir entender um pouco essa dinâmica do quadril, a importância dele, né? boa. Eu vou, assim, introduzir rapidamente, fazer uma introdução minha. Eu sou fisioterapeuta, sou pesquisador em canoagem havaiana, meu mestrado foi em canoagem havaiana, só para ficar claro, não estou falando as coisas da minha cabeça, assim, né? A gente está falando baseado em evidência, a gente está falando baseado em pesquisa, não tem muita pesquisa em canoa havaiana, então, assim, é uma temática que Não tem precisa. muita pesquisa no mundo, né? No mundo, no mundo. Estou falando não Brasil. Brasil É, mesmo tem nada, no tá? Então, planeta. assim, é necessário pesquisar mais. E por que dessa temática? Por que a gente sentou e conversou, eu e o Marcelo, e falou, cara, a gente precisa abordar ombro, a gente precisa abordar quadril e lombar. Hoje a gente vai falar de quadril e lombar, tá? Né? Assim, os dois temas, eles estão juntos, não há como separá-los. Por quê? Porque se a gente estratificar lesões, se a gente pegar lesão, basicamente o que acontece é que a maior probabilidade de lesões em remadores está na cintura escapular, ou seja, nos ombros, né? E na lombar quadril. Então, assim, é preciso olhar para essas estruturas. E não adianta só sair
dando pau na canoa, remando, fazendo força e tal. Não adianta, cara. A gente precisa, assim como o Marcelo sempre falou, assim, trouxe sempre a informação, é necessário ter o feeling, é necessário sentir a canoa, sentir a equipe e se preparar para remar, como qualquer esporte. Não adianta sair pedalando a bicicleta moda doido aí e, cara, em algum momento vai estourar. Beleza. Dito isso, né? Dito essa base, porque é importante introduzir que a maior quantidade de lesões é lombar e ombro, né? Então, quadril, lombar, cintura escapular e ombro. Disparado, tá? Assim, muito longe. E aí a pergunta que fica é por quê? E aí eu vou pegar um gancho do Marcelão, que sempre fala sobre posicionamento de remada, que ele sempre fala sobre projeção do corpo, ele sempre fala sobre rotação desse tronco. E aí a gente tem que voltar um pouquinho na anatomia e entender quem é o quadril nessa história toda. Aí eu vou tomar a liberdade de pegar um brinquedo, eu tô no quarto do meu filho. Tomar a Que liberdade ótimo. de pegar um Quem sabe brinquedo faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. para explicar um pouquinho, para quem não sabe, ou para quem não conhece um pouquinho como é que funciona o nosso quadril. E por que que ele tem... Hoje a gente chama de quadril, mas muita gente chamava de bacia. E não tá de todo errado. Mas é antigo esse termo, né? Totalmente antigo, né? A gente não usa mais. Assim, se você ainda usa, agora chama de quadril para ficar mais atualizado. Mas ele tem um formato, um brinquedinho aqui, né? É porque quando a gente olha a massa óssea dele, ele tem um formato de bacia. Ele tem esse formato. E aqui atrás vai sair a coluna, né? A coluna se empilha aqui em cima. Ok, beleza. Só que, assim como uma bacia, ele pode mexer em todos os ângulos. Ok, tá fácil, Nicolas, estou entendendo. Beleza, ele pode, né? Tem o pessoal que faz quadradinho de 8, que rebola bastante, né? E tal. Beleza, massa, legal. Aí que tá a chave. Porque quando a gente olha para o remador e quando a gente começa a perceber a remada, a gente vê que o remador, né? Vamos imaginar que está a coluna. Ele faz esse movimento. E ele fica lá remando, porque principalmente o iniciante, que não sabe ainda como remar, ele rema muito com o ombro, e aí daqui a pouco ele começa a jogar o corpo para frente. E aí eu vou me afastar um pouquinho aqui, vamos ver se pega, né? Tá Então, bom aí. Ele começa inicialmente de ombro, que é aquele remador que vai para o passeio, né? Que pagou um passeiozinho na canoa e tal. Uhum. Ele fica lá, assim, não sabe o que fazer. Aí ele começa a ver que as pessoas fazem um deslocamento e ele começa a jogar para frente. Aí ele faz assim. E aí a gente começa a ter algumas dores, principalmente na região lombar, e não sabe direito o que está acontecendo. Isso acontece porque a estrutura da lombar, do quadril como um todo, ela tá lá, tem vários músculos para estruturar ela, principalmente a sacroiliaca, glúteo médio, quadrado lombar, grande dorsal. O grande dorsal que é uma pegadinha nesse processo todo. Porque o grande dorsal, que é um músculo gigante, ele sai lá da nossa lombar e ele vai até o ombro. É o cara responsável, por exemplo, quando a gente faz barra, ele se insere na lombar. E aí eu tinha deixado uma pegadinha na nossa última live, porque os últimos graus de amplitude do braço são dados pela lombar. É uma adaptação que as escápulas vão fazer a partir de uma musculatura lombar. E essa musculatura lombar se insere no quadril. Então a gente tem uma ligação quadril-ombro o tempo todo. Interessante isso, né? Porque na parar realidade para pensar que elas estão ligados, né? E eu costumo dizer para a galera, assim, para os meus pacientes, para todo mundo, assim, ó, nunca entra no consultório um quadril sozinho, né, para ser tratado. Ele está ligado num corpo. Nós somos todos ligados. E é imprescindível entender essas ligações. Então, nós temos uma série de faixas musculares, principalmente as cruzadas, que são as mais importantes na região lombar e quadril, que vão sair da cadeia posterolateral, então elas saem da lateral da perna, cruzam no glúteo e vão para uma grande faixa tendinosa que nós temos aqui atrás e depois vão para os grandes dorsais.
Alguns autores falam, inclusive, dessas faixas cruzadas, onde a minha faixa, os trilhos faciais que vão sair da minha perna direita vão para a minha lateral esquerda das costas. O que isso quer dizer? Que quando nós estamos fazendo um movimento à frente para fazer o catch, né, que a gente vai lá caçar, e esse quadril direito está contraído, ele também contrai a musculatura posterior. Ele está auxiliando a fazer essa remada. Porque é um trilho só, ele é cruzado. Então, Myers fala muito sobre isso, os trilhos anatômicos de Myers. Ele fala sobre essas cadeias cruzadas. E é legal demais quando a gente olha a anatomia, quando a gente olha essas cadeias cruzadas de Myers, dá para procurar lá no Google, cadeias cruzadas de Myers, e vocês vão ver que esses trilhos cruzados, nós usamos o tempo todo. Nós usamos para caminhar, para chutar uma bola, para escovar os dentes. A gente não escova os dentes assim. Nós escovamos os dentes em movimentos assim, que são diagonais. Nós penteamos o cabelo em movimentos diagonais. Todos os nossos movimentos, eles são cruzados. E a remada é igual. A gente não rema assim. Nós remamos cruzando as cadeias, rotacionando essa lombar. E aí eu preparei uma imagem que é a mesma imagem que eu uso quando eu dou aula ou quando vem um paciente que é o clássico. Tenho hérnia na minha lombar. E aí? E aí eu gosto de explicar nessa imagem. Meu desenho ficou feio, mas dá para entender. Não, tá ótimo, tá ótimo. É isso aí mesmo. Vamos lá. Basicamente, isso aqui é uma visão 2D, né? Lateral de um boneco, que seria o ser humano. Então, nós temos a cabeça, nós temos o tórax, nós temos o quadril e nós temos o tornozelo, ou o pé, né? Como uma estrutura. E vocês estão vendo que nós temos aqui uma molinha ou uma curva, que é a cervical, uma outra curva, que é a lombar, e uma outra curva, que é o membro inferior. Nós dissemos isso são curvas lordóticas ou lordoses. E aqui nós temos as cifoses, que seria o sacro, a torácica e a cabeça. Todas as curvas que são para frente, ou seja, todos os blocos, eles são hipomóveis. Eles não se mexem, ou se mexem muito pouco. E todas as curvas que são para trás, elas são hipermóveis. Elas se movem muito. Uma condição da lombar, principalmente, é que ela sofre por muita mobilidade ou por estar muito solta e, por consequência, pode acontecer uma protusão discal, um abaulamento de disco, enfim, todos esses nomes que a gente lê nas ressonâncias, né? E quem não sabe o que é, fica apavorado, vai procurar no Google e diz que nunca mais vai fazer esporte na vida. E o quadril, esse carinha aqui, ele sofre por hipomobilidade, ou seja, por pouco movimento. Porque ele tá ali para armazenar a carga, ou seja, para ficar mais travado mesmo. Mas se ele ficar travado demais, aí começa a doer sacro. Muitas pessoas têm problema de quadril e dizem que tem problema de ciático, tem problema de lombar. Ah, não, eu tô com hérnia de disco. Assim, só para desmistificar, assim. Tudo bem que precisa de um acompanhamento, mas hérnia de disco não é impeditivo para fazer atividade física. E não é impeditivo, muitas vezes, para remar. É necessário desmistificar isso de pronto. Você falou sobre o quadril, que ele sofre por muita... Eu só queria... Ele sofre por pouca... O quadril, vamos lá, né? O quadril é o bloco. Tudo que é quadradinho aqui, ó. A torácica, da mesma maneira. Mas todos os blocos, eles sofrem por falta de movimento. Já as áreas rosas aqui, que são essas áreas curvadas, elas sofrem por muito movimento. Só. Entendi. Beleza. Boa. O que é necessário se precaver? É não faltar movimento nas áreas que precisam de movimento. Ou seja, a gente precisa trabalhar muita mobilidade de quadril, muita mobilidade articular de quadril, porque as pessoas ainda imaginam que o quadril é essa bacia dura que não se mexe, mas, na verdade, os livros de anatomia não falam. O livro de anatomia tem algumas coisas que estão desatualizadas, mas nós temos uma articulação que chama sacroiliaca. O sacro.
que algumas pessoas falam bastante, ah, tem um problema no sacro, não tem? Onde é que é o sacro? O sacro é a parte posterior desse quadril. O sacro, ele tem 17 graus de movimento entre um lado e outro. Então, na realidade, ele não é assim travado. Ele está muito mais como um movimento de sacroiliaca. Ele tem que fazer isso. Todas as vezes que nós remamos, esse movimento acontece. Todas as vezes que nós caminhamos, esse movimento acontece. E o problema é quando não há esse movimento. Interessante, cara. Na nossa remada, então, mesmo estando sentado, tá, tá atuando fortissimamente. O que acontece, eu vou tomar a liberdade de baixar aqui um pouquinho para explicar. Opa, Ó, só para reflexão, tá? Ó. aí, ó. Tem que ser. Vamos falar de quadril, vamos ter movimento. Então, assim, quando nós estamos remando, a remada perfeita, quando nós estamos remando, que a mão vai à frente e trás e faz o movimento. Viram que a minha perna sobe? Minha perna desce, a minha perna sobe, ó. Eu vou lá e eu volto. Eu vou e eu volto. Isso acontece o tempo inteiro. Então eu tenho esse movimento de quadril acontecendo o tempo todo. Ele não é só de lombar. A lombar vai trabalhar com rotação e flexão. A lombar vai fazer esse movimento. Eu posso deixar as minhas pernas estáveis. Eu vou rodar e vou à frente. Ok, perfeito. Mas eu preciso de uma inclinação da pelve. Para ir mais longe, eu preciso que isso aconteça. Porque eu preciso ganhar espaço. Então, eu preciso que a pelve gire. A pelve vai girar, o quadril vai girar. É importante, é necessário que gire. Por quê? Porque Claro. ele sofre quando não gira. É ali que estão as lesões. E como que a gente resolve essa questão? Que você já fez uma bela de uma excelente introdução, né, sobre a estrutura básica do quadril. Eu só podia ser uma bela de uma aula, eu já sabia disso. E aí você, na sequência, fala de fases de remada, né? Eu queria entender como que a gente vai seguindo essa linha de pensamento aqui para a turma captar, né? Porque tá cheio de remador aqui. Show de bola, vamos lá. Tem um monte de remador, a galera tá olhando, tá pensando assim, cara, o que tem a ver o meu quadril com isso aí tudo, bicho? Tá, beleza, ele tem que se mexer, mas e daí? O e daí que é o pulo do gato. Quando eu sou um remador iniciante, eu já falei, o remador iniciante, ele, por característica, ele vai remar com o tronco. Muitas vezes ele nem sabe trocar as pernas na remada e ele simplesmente rema assim. E ele só vai. Duro. Duro. E aí ele começa a apresentar dor lombar. Porque ele está botando todo o movimento na lombar. Toda a carga está aqui. Toda a carga está aqui. E aí o coach, o treinador, né, o instrutor vai lá e começa, não, cara, tu tem que rodar o tronco. Você tem que rodar o tronco. E aí ele começa a fazer um movimento de rotação de tronco. Então ele vai rodar o tronco. Viram que vocês conseguem enxergar as minhas costas agora? Sim. Porque eu fiz o movimento de rotação. Isso influencia diretamente no meu alcance. Ele vai influenciar no tamanho da minha remada. Isso vai influenciar aonde eu vou buscar a água. Todo clube, toda equipe tem um treino que fala, tem que pegar água no banco da frente, tem que pegar água lá embaixo do iaco. Por quê? Porque é isso, é alcançar mais à frente. Porém, é necessário tomar um cuidado ao dar essa instrução para quem está começando, para quem... Porque buscar à frente, eu posso buscar assim, né? Mas isso não é bom, né? Assim. Buscar com rotação, tá vendo como meu tórax fica mais alto? Olha só, vou fazer o mesmo alcance no mesmo lugar, beleza? Ó, eu vou com o tronco reto aqui, ó. Beleza? E agora eu vou rodar o tronco. Na segunda opção, com a rotação de tronco, o meu tronco ficou mais alto. Ou seja, eu precisei dobrar menos para buscar no mesmo lugar. Se eu preciso dobrar menos o meu tronco, eu jogo menos carga lá na minha lombar.
Vamos lembrar do começo. A lombar, ela sofre com excesso de movimento. Se eu Interessante preciso, isso, hein? se eu preciso ir lá embaixo para buscar mais água, eu preciso dobrar mais a minha lombar. Consequentemente, eu jogo mais carga nela. E aí teve um cara que hoje eu tenho certeza que não aprovariam no comitê de ética. Ele colocou eletrodos dentro do corpo vertebral, é um string gauge na realidade, uma célula de carga, para ver quanto de carga ia no disco, não de remadores de canoa havaiana, mas de remadores olímpicos, que É de sofrem remo olímpico, né? Esquife. da mesma coisa. Adams, ele fez isso em 95. E é absurdo a quantidade de carga que vai na lombar dos remadores que simplesmente não conseguem manter o seu tronco ereto e ficam com o tronco em C. E não conseguem tracionar, né, ereto, mas fazem esse movimento. Aí é ruim. É ruim. Se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Mas se eu não me engano, eram 270 newtons metro no disco por centímetro cúbico. E o que se viu foi que, basicamente, foi feito um estudo de correlação que toda força aplicada ao remo, ou seja, se a gente medir e tu está puxando 800 quilos em cada remada, que não é isso, mas vamos botar por parâmetro. Tu está jogando 800 quilos direto na tua lombar. Porque é uma correlação de 1 para 1. Cara, você me trouxe uma coisa interessante, mas eu acho que eu pode concluir seu pensamento, que depois eu vou fazer uma pergunta que vai voltar para as linhas transversas. E aí, quando eu comecei a remar, eu remava baiano, que era esse estilo de remada onde o tronco vai muito à frente e os braços em triângulo, né? Uhum. E fazia isso. Ainda assim tinha uma rotação, mas era pequena. E eu sentia bastante. E aí eu sentia muito minha lombar. Eu sou uma pessoa que eu já sinto a lombar naturalmente. Eu tenho uma hipermobilidade na minha lombar e, por consequência, eu sinto dor. E aí eu, assim, sentia dor, adorava remar, mas sentia dor e dizia, putz, beleza, tem que fazer alguma coisa para isso, né? Fazer alguns outros exercícios de fortalecimento, core, estabilização. E aí a gente pode discutir isso num outro momento. Uhum. Quando eu comecei a remar com o tronco mais elevado, com uma rotação, concentrando na perna, muita força de posterior de coxa, a remada tem um salto, ela se torna um pouco mais veloz, porque tu tem a mesma amplitude sem uma grande pressão para buscar essa água, e menos lesiva. E aí as coisas começaram a mudar. Então, Eu acho até que essa tem um remada clube, que a desculpa te literatura cortar, traz... Pode falar. Nicolas, tem até uma equipe agora que nitidamente está nessa postura, assim, né? A gente até se pergunta como que eles estão fazendo, que é a Renaludo, o Henrique, o Max, os meninos, eles estão remando bem nessa postura que você está falando, bem aqui, porque exatamente o que você está falando, né? Só para colocar E quanto mais alta essa remada for, quanto mais ereto, menos desgaste na minha lombar eu tenho. Ok, eu vou ter um desgaste de outras estruturas, o meu abdômen, no final da remada, o abdômen, o transverso de abdômen, fica pesado já de fazer essa força de tração, mas é muito menos lesivo. É muito menos lesivo. Então, é necessário corrigir a técnica desde o começo. Os estudos trazem que os remadores iniciantes são os que mais se machucam, não os mais experientes. Porque os remadores mais experientes já passaram por essa fase de lesão inicial, porém eles já têm uma técnica mais aprumada. E conforme passa o tempo, menos o remador se lesiona. Claro que daí também nós temos outros fatores como um exercício compensatório, então faz uma academia, um pilates, enfim, faz algum outro exercício, natação, corrida, sei lá. Há uma necessidade de fazer outros exercícios, não só a canoagem, que é um exercício muito completo, cara, mas é legal. E isso que você está falando é muito importante, cara. Exercícios complementares para
Não é que você vai tuchar, é balancear o que você está fazendo, né? Então, muito bom que você falou, porque eu falo isso, mas as pessoas, não, faz uma atividade só, não, tem que fazer, né? Não é que você vai ser pró em todas, mas elas vão equilibrar uma a outra, né? Muito bom que Exatamente. você falou. E ainda na remada, né? Falando sobre as fases, a gente está falando sobre o alcance, sobre o catch, sobre. E aí a gente falou um pouquinho dessa fase propulsiva. Mas é importante destacar que a fase propulsiva, onde a pá tá na água e eu vou puxar, vou botar força, eu vou botar a mão de cima para baixo, eu vou tracionar aqui, eu vou puxar o meu abdômen, eu vou rodar o meu quadril, é a fase propulsiva. Se eu não prestar atenção nessas etapas, é muito notório que eu vou remar mais quadradinho. Ou eu gatilho, que eu não sei como usar isso. É a cobra, tipo uma cobra. A cobrinha, né? a cobrinha. É aquele remador que vai e aí... Eu acho que isso aí deve ser péssimo, né? Esse remador que faz esse movimento, a minhoca doida, né? Esse remador vai sofrer em algum momento. E logo. Uma hora então, a conta vai vir, né? Vai vir. E uma das coisas que a gente está falando só nesse plano, né? A gente está falando só no antero posterior. Porém, também tem esse plano, que é aquilo que a gente sempre fala, da inclinação, de não chacoalhar a canoa e tal. Porém, eu vou fazer, porque eu preciso buscar, eu tenho a pá do meu remo, tenho a largura da pá do meu remo, e eu preciso buscar fora. Então, eu preciso inclinar o meu tronco para buscar essa água lá fora e inclinar. É natural, eu vou ter que inclinar para buscar essa água. E o que acontece é que no momento em que eu faço que eu busco, agora de frente, que eu busco lá na frente, eu trago, o meu quadril compensa o movimento no final. Então ele começa bem inclinado para buscar bastante água, ele volta e ele inclina para o outro lado para compensação. Isso vai acontecer em todo o ciclo de remada. E a fase de descanso é extremamente pequena, que é a fase onde eu tiro o meu remo da água, porém, eu tirei o meu remo da água e eu tenho só esse momento de descanso, porque eu já preciso contrair para ir à frente e buscar de novo. Então eu tenho esse momento, descansou, vai para o próximo. Descansou, vai para o próximo. Então a fase ativa durante a remada é muito grande, entre 80% e 90%, e esses 10% é a fase de descanso. Que interessante, Nicolas, você falar isso. Acabei de voltar de Belém, né? E eu visitei todos os clubes lá. Foi muito legal. O cenário lá tá bem borbulhando. E quando você fala dessa... Eu falei bastante dessa movimentação, que é justo essa agora que você falou de finalizar, né? Que é a hora que você terminou o processo de força, onde você dá aquela respirada para você preparar para de novo. Esses 10% quase que é uma bênção, né? Pra gente. Exatamente. Ali. Só que a galera passa por cima, né? Exatamente. O que acontece é que, muito afoito, eu ignoro o tempo de descanso, aquela para dar um respiro para a próxima remada, e eu quero dar paulada, e eu acelero, que é aquilo que a gente sempre fala, não adianta acelerar a remada. Não adianta. Claro. Você vai ter momentos da prova, do treino, enfim, que é necessário, mas são momentos específicos. Não vai sair acelerado e terminar acelerado. Não é assim que funciona. Ninguém é cavalo paraguaio, vai morrer cedo. Claro. O Nicolas, a Andrea fez uma perguntinha breve aqui, eu acho que só para ilustrar, porque a gente ainda está no momento. Qual a atividade complementar para a remada, né? Isso é bem complexo. Eu sempre indico alguma atividade que tenha controle. Então, assim, um pilates é legal, um treinamento funcional específico é legal, uma musculação bem direcionada é legal, mas é importante para o remador não esquecer dos membros inferiores. Porque a maioria dos remadores, em algum momento, olha e pensa, não, tronco, ombro, grande dorsal, serrátil,
e agora eu vou ficar um galo. E aí, do diafragma para baixo, o cara esquece. Então, ele não treina mais core, ele não treina mais agachamento, ele não treina exercícios de membro inferior. E aí, numa remada onde exige bastante da perna, porque é uma remada bem cadenciada, aquela remada assim que tu vai lá na frente e tu tem que empurrar, como se fosse um agachamento, um leg press, que tu tem que empurrar a canoa, porque é isso. O remo ele trava na água e as pernas empurram, trazem a canoa para frente. O Marcelo sempre fala isso, né? É como se eu cravasse o remo no chão e eu vou empurrar essa canoa para frente. Eu não estou lambendo água ali, né? Que tem gente que lambe água, mas né? Aí é outra situação. Mas eu quero empurrar essa canoa, eu vou usar as minhas pernas. Então eu preciso treinar a perna. Claro. Interessante. Muito bom isso que você está falando. Achei legal o termo de lamber a água, porque uns falam manteiga, outros falam lamber. Acho ótimo. Cara, teve até a Mari, ela fala, por isso que é importante trabalhar a mobilidade do quadril. Total, né? Total. E como a gente eu vi pode um comentário, fazer alguém falando assim, alonga no sentido de alongar a remada, beleza. Mas existe um erro, ou talvez uma não vou dizer um erro, mas assim, um preconceito onde todo mundo pensa que mobilidade é alongamento. Elas são coisas diferentes. O alongamento ele é para ganhar amplitude de uma estrutura, ele é para ganhar espaço no músculo. Beleza, também é importante. Aí existe uma discussão se isso é bom ou não antes de uma remada, por exemplo. Né? Mas o exercício de mobilidade ele é para ganhar movimento em cápsulas, articulações e tendões. Então, ele é para ganhar movimento, não necessariamente alongamento. O alongamento vai acontecer, mas ele não é o foco principal. O foco é ganhar movimento nas estruturas. Cara, vou voltar naquela que eu ia te cortar das cruzadas, né? Das cadeias cruzadas. Das cadeias cruzadas. A gente faz uma movimentação aqui, uma remada, né? Uma remada do lado esquerdo, certo? Então a gente está trabalhando o lado direito, não é isso? Também. Está sendo cruzado. A remada é como um soco de boxe. Quando aprende boxe, o jab ele começa na perna direita com uma rotação e aí ele vai. Entendi. No meu caso, né? Uhum. E o direto ele acontece lá atrás porque eu vou levar o meu quadril e eu vou trabalhar essas rotações, porque as rotações elas adicionam massa. Uhum. Quando eu adiciono massa, eu adiciono força. Quando eu adiciono força, eu tenho mais performance. Muito bom. Aí eu vou te trazer uma pimentinha aqui. Eu tenho, depois que o Nef veio aqui, né, e ficou com a gente quase um ano aqui, inclusive ele estava na sala e pediu para ter translator in English, porque ele tá olhando e tá ficando maluco, né? Com certeza, essa semana eu devo falar com ele. Ele falou, pô, tem que pôr legenda em inglês aí. Vamos fazer uma live só para ele. A gente faz uma live em inglês para ele. Na verdade, preciso treinar um pouco mais meu inglês aqui. Mas eu tenho usado a perna oposta, tá? Eu acho que muitas equipes haitianas fazem isso. Já tem aqui no Brasil alguns adeptos. Então, quando eu dou o catch ali do lado esquerdo, a minha perna de apoio é a direita. Aí eu queria entender com você como que tá o quadril nesse momento e a função. O que você imagina sobre isso? Quando, assim, vamos lá, né? É preciso fragmentar, né? Então é preciso fragmentar isso. Essa não estava só para o pessoal entender. Então, estou aqui de meias, né? Tipo, mostrar meu técnico. Lembrando que você mora no sul, né? Eu moro em Floripa. Então, é isso aí, ó. O que o Marcelo está falando é que ele joga a perna direita à frente, ele deixa a perna esquerda para trás, geralmente embaixo do banco, e ele faz essa pegada desse lado aqui. Sim. Porque o que normalmente nós fazemos... é o oposto. É isso. A gente aprendeu assim, né? A gente aprendeu assim. Eu busco lá na frente e eu trago aqui. Existe uma diferença, e agora eu vou... Eita, fiz barulho. A diferença tá, Marcelão, basicamente o seguinte. Quando eu faço a remada clássica,
ou como a gente aprendeu, e eu busco nesta perna, e eu faço essa flexão com essa rotação, né? Eu trago meu tronco à frente, eu rotaciono, eu tenho pouca influência da minha perna direita. Pouca influência da perna direita. A influência toda está na perna esquerda. Ela me favorece essa subida. Ok. Quando eu estou deste lado e eu faço a rotação, eu uso mais os músculos do tronco. Tá. Entendi. Então, é uma questão de Adaptação é uma questão também, de né? escolhas, assim, ao meu ver, né? Isso ainda não tem estudo, obviamente, não Claro. tem estudo sobre isso, mas é uma questão de escolha. Porém, e aí trazendo um pouquinho de afecções, alguns atletas, vários remadores, têm síndrome do impacto fêmuro-acetabular, que é onde o fêmur bate no acetábulo. Muita gente tem. E para algumas pessoas vai ser essencial trocar esse movimento de perna. Por Cara, quê? que legal, cara. Deixa eu só te Porque, cortar rapidinho. Deixa eu só porque te cortar. algumas Fala. pessoas elas têm limitação. Então, algumas pessoas, na hora de subir, não vai, porque bate o osso com o osso. Então, o acetábulo, a cabeça do fêmur, ela bate no acetábulo por uma má formação. E isso não vai. Agora, se eu jogar aqui, se eu jogar cruzado, eu rodo, mas eu flexiono menos. Então, eu preciso de uma flexão de quadril menor. Se eu jogar no outro lado, que nem tu está falando. Ó, eu vou jogar minha perna direita para frente, novamente. E eu vou remar à esquerda. Eu ganho espaço aqui. Eu ganho espaço no interno de quadril. Entendeu? Já, se eu usar o mesmo lado, que é o que nós normalmente fazemos, eu tenho menos espaço. Claro. Porque a rotação interna acontece com a flexão do mesmo lado. Então eu tenho menos espaço. Algumas pessoas relatam que isso morde a cápsula articular e sentem uma dor de virilha, uma dor de quadril. Então, para essas pessoas pode ser feito, por exemplo, essa alteração, né, essa modificação, justamente para tentar melhorar um pouquinho essa amplitude. Óbvio que isso deve ser avaliado com um médico, por exemplo, se essa pessoa não vai precisar de uma cirurgia lá na frente, ou enfim. Claro. Porque isso tem correção cirúrgica e tem correção de treinamento. Então é possível, com alguns fisioterapeutas que são especialistas, alguns educadores físicos que são especialistas nisso, melhorar muito a qualidade de vida desse indivíduo. Cara, foi legal agora que eu passei no bar, clube, no Canoa Clube, que é lá da... E tem um grandão, né? E eu não tenho mais falado muito quando eu tô dando as imersões sobre esse tema, porque logo no começo do ano já gerou um bafafá, então eu não falo mais. Mas eu faço, mas tem gente que observa. E aí vem me perguntar, e eu falo, né? Mas eu falo só, mas também cada um faz o que quer, né? E esse grandão, ele falou, cara, eu tinha muita dor, inclusive no joelho também. E quando ele mudou, caiu a ficha para ele, deu certo para ele. Pronto, né? Muitas pessoas, eu tô vendo ali uns comentários, o que acontece é que muita gente tem restrição no quadril, tem pouca mobilidade, porque lembra que o quadril ele é um bloco, né? Ele tem pouca mobilidade mesmo, ele é para ser assim. Mas algumas pessoas têm menos ainda, ou seja, tem um quadril muito travado. E aí sentem dores para muitas coisas, por exemplo, para sair do carro, puxar a perna e sair do carro. Não conseguem muitas vezes fazer um agachamento simples, né? Um cócoras. Muitas pessoas não fazem isso, vão ficar assim, com a ponta do pé para cima, porque não consegue descer. Não consegue trazer o quadril para dentro. Entendi. Com a coluna estabilizada. Não consegue. E aí tem que, claro, sempre é importante saber se isso é do tornozelo, que algumas pessoas vão ter problema no tornozelo e não é no quadril, e algumas pessoas é no quadril. Cara, e aí, óbvio, tem exercícios de mobilidade que a gente vai falar no final, que é óbvio que a gente vai falar isso tudo no final, então, né, porque é para todo mundo ficar até o final. A gente vai passar alguns exercícios de mobilidade e se a pessoa continuar sentindo dor, continuar sentindo desconforto, aí, óbvio, é necessário
procurar um atendimento, uma avaliação para saber se não tem alguma restrição anatômica mesmo que precisa ser observada. E eu acho até concluo o que você está falando, Nicolas, porque às vezes as pessoas não vão atrás, né? Ela tá com aquela dorzinha e aí não vai ver o que é. Cara, tá com dor não tá normal, né? A dor, né? Uma dor acentuada, né? Tem um meme clássico assim na internet que fala, né? Que do ponto A ao ponto B existem muitas variáveis, né? Então, geralmente eu sinto dor e aí eu tenho um profissional de referência para avaliar a minha dor. Mas antes eu vou no Google, eu tomo remédio, eu faço uma benzedura, né? Eu paro em casa, eu tomo um remédio que meu amigo fez, aí eu volto pro primeiro remédio, sabe? Isso acontece. E eu não vou culpar quem faz isso. Isso acontece por falta de grana, falta de conhecimento, falta de educação. Isso acontece por uma série de fatores. Claro. Ô, Nicolas, eu vou lembrar essa turma toda aqui que esses comentários que estão aqui, eles, quando a gente finaliza a live, eles somem. Então, vamos encorajar eles a ir na live e vamos continuar estendendo esse bate-papo lá. Com certeza. Pelo seguinte, porque a gente, mais à frente, a gente vai fazer uma só de pai bola, né? Então a gente precisa das perguntas, né? Senão, isso aí, eu vou precisar de perguntas, gente. Senão, como que a gente vai fazer, né? Boa. Cara, tem uma galera entrando aqui. Eu queria agradecer a todos a audiência, ao Nicolas, por essa aula fundamental, né? Diga-se de passagem. Deu para perceber o nível, cara. Tem quase 80 pessoas na sala. Imagina, é só a gente imaginar uma sala com 80 pessoas, né? Show. Então, vamos botar a galera todo mundo. Agora vamos botar todo mundo numa sala, a gente bota um monte de canoa e vamos treinar, entendeu? Todo mundo junto. Quando vai ser esse treino aí? Bora! Tudo isso que a gente vai aprendendo, a gente tem que aplicar. Inclusive, no curso online tem um monte de coisinha. É isso aí. Tem ali a nossa no curso online, e daqui a pouco, né? Quem sabe aí vai ter mais um módulozinho para a gente incluir aí sobre lesões. Olha, mas vai ter, eu já vou falar ao vivo. Fechou. Já vai ter. Mas deixa eu só pegar o gancho que eu falei sobre impacto femoroacetabular, que eu peguei e falei um pouquinho dessas lesões, que tem lesão do tipo Cândido, do tipo Pincer, enfim. Deixando mais simples, que são lesões anatômicas, elas não são, em sua grande maioria, impeditivas de atividade física. Muitas vezes tu vai precisar corrigir isso com a tua remada e não é necessário... eu sei que muitos coaches vão brigar comigo nesse momento, né? Porque para alguns atletas é necessário que ele tenha uma remada diferente. Ponto. Ele não vai remar igual a todo mundo. Não vai. E isso acontece por uma infinidade de ações do corpo humano. Então, ele, por exemplo, vai estar com uma remada diferente com as pernas trocadas do resto da equipe. Porém, a canoa vai continuar indo para frente. Isso não vai modificar o processo da canoa. A canoa vai propulsionar à frente. Ela vai ter o swing de movimento, porque ele só está com a perna trocada, mas ele vai fazer o swing. Então, só para, assim... Porque a gente não precisa botar todo mundo na mesma régua. Uhum. Tá? E aí, pegando o gancho, né, do quadril, é importante lembrar que clássico, dor lombar. Tenho dor lombar. E agora, o que eu faço? Espondilite anquilosante. É isso aí. São afecções da coluna por excesso de movimento. Mas não é excesso de movimento só por muita carga, por exercício repetitivo. Tem que existir uma falta de estrutura muscular para segurar essa estrutura. Porque, basicamente, a coluna não é um empilhamento de ossos. A coluna não funciona assim. A coluna está aonde ela está porque tem uma série de músculos segurando ela onde ela está. E ela se movimenta por causa desses músculos. Então, muita gente diz, eu tenho hérnia de disco, posso remar? Precisa ser avaliado, mas em sua grande maioria, se for feito um tratamento e se for feito alguns cuidados, sim, é possível. Ter hérnia e ela não é problema. Quando a gente olha assim,
num exame, uma ressonância, por exemplo, e diz, ah, eu tenho hérnia lombar. Eu tenho hérnia lombar, eu sou remador. Isso precisa saber se essa hérnia é reativa, ou seja, se a causa da sua dor é por causa dessa hérnia. Isso é importante destacar. Porque muitas pessoas têm, não sabem que têm e não sentem dor lombar. Porque tem uma série de estruturas que estão segurando isso para não arrebentar. Óbvio que quem não se cuida vai arrebentar as costas e vai sentir bastante dor. Agora, uma técnica correta de remada, um bom exercício complementar e cuidar na fadiga. E aí eu quero destacar a fadiga. Porque o que acontece? Quando nós fadigamos, quando a gente está cansado, a gente perde o controle. E isso não é racional. Não se preocupem. Isso não é racional. Não é a cabeça de vocês que diz, ah, eu vou perder o controle da minha musculatura. Não é. Não é. Quando nós fadigamos, nós temos uma diminuição das sinapses nervosas. As inervações, elas diminuem. Elas diminuem essa sinapse. Ela se torna mais lenta e menos efetiva. E aí o músculo contrai no momento errado, ele contrai menos. E nós começamos a compensar esses movimentos. Aí é o grande processo. Porque a compensação de movimentos, a sobrecarga de estruturas que não deveriam ser sobrecarregadas, que vão gerar dor no longo prazo ou no final da prova, por exemplo. Que é aquele gazinho a mais que a gente dá para chegar. Porque começa a detonar, eu canso, eu tenho essa característica. Eu rotaciono, eu tranco no abdômen. Porém, quando eu começo a sentir que cansou, que eu não tenho mais estrutura, eu volto para minha remada base. Eu começo a descer o meu tronco cada vez mais. E aí o leme da canoa sempre berra. Levanta a cabeça. Porque eu começo a deitar. Eu começo a deitar na canoa. Porque é a minha característica. E isso acontece com muitas pessoas. O deitar na canoa, baixar a cabeça, olhar para baixo. Né? O que, inclusive, é horrível. Eu já desmaiei no Volta à Ilha. Uau! Na canoa. E isso acontece porque nós perdemos o barco de apoio e a gente continuou. E aí eu comecei a descer. Era meio-dia, a gente estava no canal. Era meio-dia, aquele sol, meio-dia, 1h, eu acho. E aquele sol, calor, e eu com a cabeça para baixo. Quando a gente está com a cabeça para baixo, as vias aéreas ficam fechadas. É mais difícil de respirar. É só tu botar o rosto para frente que a via aérea fica aberta, troca oxigênio mais fácil. Eu fiquei trancando e eu fui pro fundo da canoa. Meu Deus, cara. Eu hiperaqueci, eu hiperventilei, hiperaqueci, e aí eu só fui pro fundo, o banco 4, eu tava no 3, o banco 4 se juntou, o remo me deu, vambora, vamos lá, e é isso aí, jogaram umas águas em mim e vambora. Mas isso acontece por fadiga, por cansaço. Então, é necessário cuidar. E, de novo, ninguém sai para correr hoje e corre uma maratona. Não. Ninguém faz isso. Porque vai quebrar, vai machucar. Vai doer. Faz triatlon aí e diz, ninguém sai no primeiro pedal e faz 180 km. Não dá. Não é assim. A gente precisa subir a carga. E é importante dizer isso porque tem um momento que a gente se empolga. E o treino parece que dá um boom e aí a gente quer ir mais longe, só que tem que cuidar a performance e tem que cuidar a carga, que é o grande X da questão. Como eu vou mensurar a carga para os meus atletas para melhorar isso e não machucá-los? E aí é o que todo coach dorme à noite pensando. Claro, e aí a importância de ter um profissional em todos os clubes, a gente sabe da importância porque tem que ter esse controle, né? Engraçado que você está falando da postura, né? E no curso e tudo, e principalmente nas imersões presenciais, que eu pego 2 módulos do curso, mais algumas coisinhas para trazer, eu não paro de falar sobre a posição que nos salva, né? Que é essa posição, porque o que acontece? A gente fecha sempre, né? Total, então, sempre. Ó, eu tô fechado aqui, ó. Eu tô pra baixo, se a gente não ficar fechado, assim, tô arcado. Até mesmo para base da técnica, né? Porque 1, 5, 6, 8, 10 quilômetros, beleza, até 15. Agora aí, 38, 64, né?
Depois dos 30 que como a gente tem Depois que... dos 30 que pega. Porque um treino normal de uma hora a gente faz ali 10, 15 quilômetros, né? Esse acaba sendo o treino da galera. Agora nas longas é que o bicho pega. É verdade, e eu concordo com você e eu fico muito feliz de ouvir a aula, porque é, é uma coisa que eu bato muito na tecla, mas agora está gravado, né? E É, gravado com mais embasamento científico, né? Então, pô, muito amarradão com tudo. boa. E a galera deve estar É, curtindo, né? hã? Isso não para... A galera deve estar curtindo, porque batemos Tá, é 80. isso aí, é isso aí. Aproveita aí, manda pra galera, não Algumas chegar perguntas atrasado. estão passando e eu não estou conseguindo responder. E aí vou, de novo, que nem o Marcelo fala. Bota lá depois, marca lá o meu Instagram, assim, Nicolas, olha Isso. só, eu escutei, eu queria te perguntar isso aqui. Eu vou responder. Eu às vezes demora um pouquinho, porque eu estou trabalhando, fazendo outras coisas, mas eu vou responder. Eu sempre respondo. Sempre que tá lá marcado que eu vou responder, tá? Então, bota a pergunta lá depois que subir, né? Agora eu vou tentando responder, mas lá no final, depois que o vídeo subir lá, bota que eu respondo. E a Cláudia fez uma de ombro, mas eu acho que não justifica agora, mas se ela quiser A depois gente deixa lá responder, que eu respondo. Mas assim, tá. pegando um gancho aqui, ó, uma das coisas que o Marcelão falou. Numa remada curta, numa remada de 5, de 8, de 10, de 15, até 10 é considerado curto. Depois de 10 já é considerado travessia, já é considerado longa distância. Numa remada curta, quando é treino é uma coisa. Agora, quando é sprint, é outra. Porque são coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu remar sprint com contorno de boia. E aí tem uma coisa importante, tá? Mas quando eu remo sprint, quando eu sou sprinteiro, quando eu gosto de botar carga, quando eu tô na adrenalina, na vibe, é um remador diferente do remador de longa distância. É outra cabeça. O remador de longa distância ele se preocupa em conservar a carga do início ao final, para que ele consiga estourar no final, mas mantendo um ritmo forte. Essa é a lógica. E tem uma coisa que nos sacaneia fisiologicamente, porque o nosso coração, ele entra em um ritmo de batimento cardíaco e ele vai dali para cima. É muito difícil baixar esse batimento durante a prova. Por quê? Porque nós vamos cansando e esse batimento cardíaco vai subindo, ele não vai baixar. Então, Sim, é necessário fazer treinos de controle de ritmo cardíaco. Eu não claro. sou coach de uma equipe. Eu não sou coach, tá, pessoal? Eu não tenho equipe. Assim, eu não dirijo nenhuma equipe. Porém, hoje, se eu fosse fazer um treino para uma equipe, eu faria treino de controle de ritmo cardíaco. Porque é isso que vai fazer a chave fisiológica para o cara cansar menos lá no final. Legal, Que é o treino de controle que tem na corrida, que tem na bike, que tem em claro. outras estruturas, porém no remo não tem. Então eu Sim. faria isso. No sprint, dane-se. O cara tem que estourar do começo ao fim e muito mais no fim. Beleza. Mas a partir da ótica do quadril, ele tem que manter isso muito bem, porque lembra lá, altas cargas são altas cargas projetadas na lombar e no quadril. Ou seja, se ele rema de maneira errada, e é o que muitos remam, né, com uma técnica ruim, mas com muita força, eles estão projetando toda essa força na lombar, consequentemente vai arrebentar em algum momento. E, inclusive, o remo de sprint ele é mais rígido, né? Então vai exigir mais ainda É o mais carga ainda. mais É carga na mais carga lombar, ainda. né? É mais Então, carga projetada na lombar. E se o cara fizer o C, né? Porque, eu preciso dar o gás, eu preciso fazer, eu preciso. É aí que mora a lesão. muito legal. Tá? Nicolas, cara, que bate-papo, cara. A gente pode continuar se tiver tempo aí. Hoje a gente tá mais Tô open tranquilo, tô aqui, tranquilo. tá? Tô pelo rolê. Não, que bom, porque a gente tem que concluir agora. Você tem que concluir também, porque a gente está abordando um monte de tema importantíssimo. E agora acho que a galera tá meio exciting para falar assim, puxa, como que, né? Vamos lá. Que eu tenho que fazer? Vamos falar um pouquinho sobre mobilidade, mas vamos falar na Isso, prática, tá? Então, eu vou tá. passar alguns exercíciozinhos de mobilidade que eu gosto, são alguns que eu
gosto de praticar no meu dia a dia, eu passo para alguns atletas também, que são exercícios bem simples. A maioria das pessoas que trabalham em alguma coisa sentada, e a maioria trabalha sentada, tá, tem gente que trabalha em pé, em balcão de loja e tal, mas a grande maioria hoje de pessoas que trabalham, principalmente no home office, né? A galera trabalha muito sentado, tem uma postura de ficar trabalhando, né, no computador sem essa postura. E aí vai descendo. E aí quando vê, virou lá o Smiggles do filme, né? Vira o Smiggle lá. E o cara quer remar assim também. Né? Claro. Ele rema curtinho, ele rema... Então, uma das coisas que eu gosto de passar, pode ser uma bola de pilates, assim como a gente está, mas basicamente, ó, empinar a bunda, então trazer a bunda, o glúteo para trás, tronco ereto, e trazer o glúteo para frente. Trazer o glúteo para trás, trazer o glúteo para frente. Então, deixa eu tirar aqui, ó. Eu falei que o Marcelo ia fazer eu rebolar na live hoje, né, cara? Eu falei para ele no privado e ele fez, né, cara? Pra acabar comigo, né, bicho? Ó, bota as mãos na crista ilíaca, que é esse osso que nós temos aqui, ó, na lateral. O umbigo tá aqui, desce um pouquinho, nós temos a crista ilíaca, tá? Bota a mão na crista ilíaca e imagina que os dedos da frente vão para baixo. Naturalmente a bunda empina. Então os dedos da frente vão para baixo. E o polegar que está em direção às costas, agora vai fazer o contrário. O polegar vai para baixo e os dedos vão para cima. E eu projeto a minha pelve para frente. Como chama essa movimentação? Desculpa, Nicolas. Oi? Como chama essa movimentação? É antiversão e retroversão pélvica. Esse é um nome bonito, mas é uma rebolada. Então, assim, ó, pessoal, esse movimento, ó, bem simples, tá? Muito Esse bom. movimento alivia bastante da carga aqui do nosso quadril e dá um pouco de mobilidade para aquele quadril que não tem mobilidade. Esse é um exercício. Excelente de fazer. Quantas vezes? Aí, galera, assim, façam algumas vezes o quanto vocês se sentirem confortável. A maioria das pessoas não vai sentir dor fazendo esse exercício, tá? É claro que para aqueles que sentirem dor ou desconforto é necessário fazer algum tipo de avaliação, né? Pode ser um fisioterapeuta, pode ser um ortopedista, né? Buscar algum profissional que faça uma avaliação física em relação a isso. Mas, Nicolas, senti dificuldade em pé. Tem outro jeito de fazer? Tem. E ele é legal porque ele pega a caixa torácica também, esse que eu vou fazer agora, e ele, que é importante para o remador também, o Marcelão sempre fala, caixa torácica aberta, né? Então, 4 apoios, né? Joelho no chão, braços bem apoiados, eu levo o meu peito para o chão e eu tenho que empinar a bunda, tá, pessoal? Ó, empina a bunda e olha para cima. E agora eu vou fazer um movimento contrário. Eu vou trazer a minha pelve para dentro, eu vou trazer o meu quadril para dentro e eu vou arcar as minhas costas e olhar para baixo. Na yoga tem um nome esse exercício, né? É gato e vaca, se não me engano. É gato. Aí, eles sempre usam referência animal, né? Então é sempre gato e alguma coisa. Postura do gato. Aqui, ó, a professora Carla falou. Postura do gato e urso. Então, assim, né? Mas esse movimento, né? Ó, bem estabilizado no chão, né? Com os braços bem apoiados. Empina a bunda e levanta a cabeça. Abaixa a bunda, abaixa a cabeça. Esse movimento, ele é excelente para dar uma mobilidade, tanto lombar, quadril e caixa torácica. Excelente. É um ótimo movimento. Tem um movimento específico de quadril. E eu já falei sobre ele. O agachamento. Porém, esse agachamento que a gente chama de cócoras. Tá? O agachamento de cócoras, e aí um detalhe, que algumas pessoas querem fazer o cócoras assim, ó, com os joelhos para frente. O cócoras não é feito assim. A perna é aberta, mais ou menos na linha dos ombros, e a ponta dos pés fica para fora. Não é totalmente, não é Charlie Chaplin, tá, pessoal? É mais ou menos como se fosse 10 para as 2 no relógio. E aí eu agacho até embaixo. Agachei, se eu ficar só assim, ele é para tornozelo.
Não é o que eu quero, porque a gente está falando de quadril. Então, com o meu cotovelo, eu abro a minha perna. E aí eu posso fazer essa inclinação para os dois lados para forçar a virilha. Ok? Cócoras é difícil para algumas pessoas. Eu vi algum comentáriozinho ali que o cócoras é difícil para algumas pessoas mesmo. Mas tem que treinar. Aí tem que avaliar se é por causa do quadril ou se é por causa do tornozelo. Tem algumas pessoas que o tornozelo não faz. Aí tem um segredinho no lance do tornozelo que é assim, ó. Pega o remo, não o remo de vocês, pega um cabo de vassoura, né? Apoia os calcanhares e faz o cócoras. E esses 2 centímetros do apoio do cabo de vassoura, muitas vezes é o que você precisa para conseguir fazer o cócoras. Porque o teu tornozelo está inclinado agora. E aí você ganhou espaço no seu tornozelo. Então é uma maneira de testar também. Tá? Muito bom, cara. 3 movimentos super simples, como você falou. Super simples. Incrivelmente. Agora vamos fazer um complexão. Agora é um complexão. Quero e a ver. gente tem que, né? Chave de ouro, rapaz. Tá certo, garoto. É o seguinte. Vambora. Eu vou ter que ir aí pra Floripa pra gente remar, hein, meu? Pô. Oi? Eu vou ter que ir aí pra Floripa pra gente remar junto, pô. Bora, pô. Bora. Eu não sei porque o meu áudio ficou bem baixinho. Aí eu tô com dificuldade de escutar. Mas é o meu áudio, tá? É porque eu apertei na hora que eu recebi uma chamada. Sei lá o que aconteceu. Ficou assim. Então, mas vamos lá. Ó, Bora. sentado no chão. Sentadinho no chão. Essa perna aqui dobrada. E essa aqui eu dobro ao contrário, ó. É quase como se eu fosse correr, né? Então, assim, eu dobro 90 graus e 90 graus. E eu deixo meu tronco reto. Esse é mais difícil, tá, pessoal? Deixando o tronco reto, eu sinto a minha virilha dessa perna aqui. Porque eu faço uma rotação dessa perna para dentro. E se eu quiser forçar, eu tenho que ir em direção a essa perna. Cuidado, tá, pessoal? Cuidado aqui, não precisa forçar, né? Mas com o tronco reto eu estou sentindo a parte interna dessa coxa. Agora, se eu quiser a parte externa desta perna, eu viro para ela, apoio as mãos no chão e vou com o meu tórax em direção ao meu joelho. Com o tórax em direção ao joelho. E aí você vai sentir no glúteo. No glúteo da mesma perna, tá? Que você está indo. Você vai sentir lá no seu glúteo. Pode fazer algumas vezes. Viro para o outro lado. Mesma coisa. Reto. Essa perna interno. Viro de frente para essa perna. E vou sentir no glúteo do mesmo lado. Então eu consigo trabalhar rotação interna e rotação externa. Ou interno de coxa e externo de coxa em relação ao quadril. Um exercício super simples. Fácil de fazer sentado no chão. E para complementar, aí para fechar com chave de ouro, o último, prometo, o último. Um exercício... 5 exercícios, muito bom. Cincão. Número bonito. Eu nasci dia 5, então é um número bonito. Você escolheu de propósito. É um isso, exercício né? para grande dorsal, tá? Ele é um exercício para fazer, para quem já está fazendo esse exercício aqui de 4 apoios, para quem já está conseguindo fazer esse exercício legal, mas ainda sente algum desconfortozinho no ombro lá, principalmente no alcance da remada, é um exercício legal de fazer. Pode ser na bola, pode ser numa cadeira, pode ser na mesa, pode ser em qualquer lugar, onde você consiga apoiar firmemente seus cotovelos. Eu só não sei o nome dele em inglês, né? Ele é rezar em inglês, é pray o nome desse exercício. Você vai apoiar os seus cotovelos na estrutura, vai ficar em 4 apoios e vai descer. Você vai sentir essa região forçar. Não é que é para forçar para doer. Você vai sentir uma diferença, porque é o grande dorsal sendo esticado. Porque a função do grande dorsal é puxar. Ele faz, quando ele encurta, ele traz o braço aqui. Agora o que a gente está fazendo é o contrário. A gente está levando o braço lá. Ou seja, a gente está alongando esse grande dorsal, está dando mobilidade para ele. Então, cotovelos apoiados e alonga o grande dorsal. 5 exercícios super simples de fazer. Todo mundo consegue fazer em casa. Tem mais exercício? Óbvio que tem mais. Tem um monte, gente. Agora não fica inventando moda. Tá? Não fica olhando 10 mil coisas no YouTube assim e inventando moda. Quer inventar moda? Procura um profissional, cara, que vai te orientar, que vai te passar alguns exercícios, porque
tem um monte de vídeo no YouTube falando umas besteiras aí, então tem que tomar cuidado com o profissional que está acompanhando você. Cara, Nicolas, eu fico assim, sem palavras. Quando que é a próxima mesmo? Pô! Então, a gente deu um gap grande, hein? Não, mas a culpa foi minha, não foi do Marcelo. Eu quero destacar que a culpa foi minha. Ele me mandava assim, pô, bicho, vamos lá, tá tudo certo e tal. Deu, pô, eu tô com meu pequeno tá aí e tal, né? Enfim, tô na funçãozinha, meu pequeno tem 9 meses, eu tô bastante na função com ele e trabalhando, dando aula, fazendo bastante coisa. Não, mas tá tudo bem. De novo, deixem as dúvidas no vídeo subido, quando o vídeo fizer o upload, porque a gente precisa responder as perguntas. E isso muitas vezes vai gerar outras dúvidas que vocês possam ter, que a gente pode trazer como uma live aqui para responder as perguntas de vocês, né? Para trazer isso como... porque às vezes para mim é muito simples, para o Marcelo é muito simples, mas para vocês que estão do outro lado é uma coisa importante. Olha, às vezes parece ser simples, né? A gente conversou sobre isso, mas para mim hoje eu já tinha falado que eu estava esperando essa aula sua, né? Adorei. Eu posso fazer as pesquisas aqui no canal, porque, cara, tá engajando muito. Eu tô tendo tipo 30, de 20 a 30 o debate, todo mundo tá participando cada vez mais. Então, eu faço as pesquisas aqui, a gente faz uma só de... Tá. Tenho tudo sobre vácuo, respondo tudo sobre, e agora a gente vai fazer tudo sobre... A gente vai inventar um nome e a gente mete o pau. Boa. Nicolas, cara, sensacional, cara, top demais. Eu tenho que agradecer muito. Não tem problema o tempo que ficou de gap, porque é isso aí mesmo, é assim, não tem problema. Eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui. Cara, a gente deu agora, passou um pouquinho de 1 hora, mas tá tudo bem. Não tem problema. Eu acho que a gente ficou o tempo inteiro bateu 95 pessoas. Eu acho assim, Marcelo, a gente nunca fez uma live com menos de 1 hora. Não quero ver nada pra ti. Também tem isso. Então, galera, vamos lembrar essa turma. Vou finalizar daqui a pouquinho aqui, vou subir, vão lá responder. E imediatamente já gostou da live? É importante? Não é para mandar para 300 pessoas. Cara, manda para 5, 6 ou uma ou meia pessoa que você sabe que tá precisando ouvir isso. É assim, é muito simples. Manda para aquele brother que sente dor lombar. Pronto. Exatamente. Não é para todo mundo, mas manda. É só 70% do clube. Né? Às vezes compartilha, manda para 500 pessoas. Não. Manda para 2, 3, você acha que vai valer a pena. Cara, obrigado. Uma mensagem sua final para essa turma toda que ainda ficou aqui. E depois a gente finaliza. Boa. Treina pensando na técnica. Não importa a velocidade, importa a qualidade. Primeira coisa. Segunda coisa, façam exercícios de mobilidade. Busquem exercícios de mobilidade, exercício de alongamento e fortalecimento complementar. Beleza? E não parem de estudar. Ponto. Bom demais, Nicolas. Beijo grande. Gostaria muito de ainda ir esse ano para Floripa, mas eu acho que vai ficar muito corrido. Mas a gente pode organizar alguma coisa no começo do ano para Floripa aí com a turma, vai ser demais. Boa, com certeza tá mais do que bem recebido. Obrigado, viu, gente? Bom, agradecer a geral, muito obrigado. Essa é a nossa série de lesões com o Nicolas Ehrig, um cara extremamente estudioso. Deu para perceber o quanto didática tem aqui e a gente traz reflexões para a gente minimizar e ajudar o esporte a crescer, né? Show de bola. Então a gente fica por aqui. Boa noite, um abraço e a gente se vê. Boa remada amanhã, turma. Beijo grande, fiquem ligados que amanhã tem lá no canal do YouTube, 7 horas, no Alô Spirit Media, a remada perfeita. Eu vou estar por lá amanhã, mas durante o dia vai ter aí um remador do Brasil, então fiquem ligados. Valeu! Valeu, galera. Boa noite, Nega. Obrigado pela aula. Valeu, Marcelão. Beijo. Não esquece do Geraldo, hein? Não, cara. Quando live aqui, quando eu for para São José, eu não fui. Porque quando eu for, eu vou lá gravar. Eu tô gravando para tudo até lugar. Vai vir um monte de conteúdo aí. Tu não para em casa, rapaz. Vai descansar. Beijão, galera. Tchau, tchau. Valeu, boa noite, turma. Obrigado. Beijo grande.